Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento: Hospital Jorge Saad, há 17 anos, referência em oncologia no Tocantins. O Ministério Público denunciou um adolescente por ato análogo ao estupro de vulnerável. O jovem de 16 anos teve um envolvimento com uma menina de 12 anos. Um homem foi preso em Araguaína suspeito de agredir outro com um facão. Frequentadores da Praia do Prata reclamam das condições dos banheiros públicos. Termina hoje o prazo para se inscrever no processo seletivo do IBGE. Você também vai ver uma reportagem sobre o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência, como essas pessoas são inseridas no mercado profissional. Para o nosso corpo se desenvolver, seja para a gente ficar em pé, né, fazer as atividades do dia, a gente precisa ter uma alimentação rica em nutrientes, carboidratos para dar energia, gordura e também precisamos de proteína. As proteínas estão nas carnes, no leite, nos ovos e também em alguns vegetais. Hoje tem um bate-papo para as mulheres. Quem está entrando no período da menopausa pode sofrer com algumas situações típicas desse período. Uma especialista vai dar dicas ao vivo. E ainda como os animais domésticos lidam com essas altas temperaturas. Hoje, por exemplo, a capital está chegando aí aos 37 graus. Vem comigo, o Jornal Anhanguera, primeira edição, vai começar. Bom dia, Tocantins, 11 horas 49 minutos, é quarta-feira, meio da semana. Seja bem-vindo, bem-vinda, tá? Eu quero te contar que um homem foi preso em Araguaína. Ele é suspeito de agredir um outro homem com um facão. A vítima disse para a polícia que estava em casa, no setor Garavelo, quando o suspeito chegou para buscar fios de energia. Eles chegaram a discutir. Ele não contou a motivação da discussão, só que durante a briga, o homem acertou golpes de facão na cabeça da vítima. Uma mulher que estava no local tentou fazer ali apartar a briga, o agressor fugiu. A polícia foi até a casa dele e quando saiu, o homem retornou e fez novas ameaças. Foi quando os policiais conseguiram encontrá-lo e aí ele foi preso. Agora, olha só essa história. Um adolescente de 16 anos foi denunciado pelo Ministério Público. Para o MP, esse jovem é suspeito de ato análogo ao estupro de vulnerável. Isso porque ele teve um envolvimento com uma menina de 12 anos. A Jaqueline Teixeira tem mais informações sobre esse caso. A gente conversa com ela agora ao vivo. Oi, Jaque, bom dia para você. Oi, Roger, bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente, na denúncia feita pelo Ministério Público do Tocantins, essa denúncia acusa o adolescente de 16 anos de ter consciência do que estava fazendo, ou seja, ele tinha noção aí do ato de ilicitude, né, segundo o Ministério Público, de ter namorado e mantido relações sexuais com uma menina de 12 anos de idade. Segundo o promotor que assinou a denúncia, o adolescente e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso e o rapaz tinha conhecimento de que a menina tinha 12 anos. Durante o inquérito policial, testemunhos e depoimentos também indicaram que eles tiveram relação sexual por no mínimo 6 vezes. E a questão é que isso é considerado estupro de vulnerável à conjunção carnal com pessoas com idade até 14 anos de idade. E em caso de adolescente, como é esse caso, a atitude é considerada como ato infracional. Isso teria acontecido no período de julho do ano passado até fevereiro deste ano. Então, após essa denúncia, o promotor pediu que a Justiça determinasse a coleta de depoimento especial da vítima para seguir com o processo e também concluir o inquérito. Roger. Obrigado, viu, Jaque, pelas suas informações. Agora eu quero mostrar uma outra situação para você. Chegou pelo nosso QVT uma participação de um telespectador mandando uma bronca sobre a situação dos banheiros de uma das praias mais famosas aqui da capital. A gente está falando da Praia do Prata e aí ele listou aqui uma série de situações que o frequentador precisa aguentar, né, para utilizar os banheiros. Ele diz que a higiene é precária, que o banheiro público tem sido negligenciado,
que os sanitários estão sujos e que não tem papel higiênico e nem sabonete para fazer a higiene das mãos, né? A gente, inclusive, acabamos de sair de uma pandemia onde a gente viu que é super importante a gente fazer, sim, a limpeza das mãos com sabonete, água e sabão, inclusive já é o suficiente. Ele diz também que a infraestrutura está danificada, que a estrutura do banheiro está com péssimas condições, que tem torneiras quebradas, portas emperradas, pias danificadas, fala também da iluminação. A gente tem, inclusive, mostrado essa situação de banheiros, a gente mostrou, inclusive, a situação na Praia da Graciosa, os banheiros estavam numa situação, assim, de dar horror, de ver, de entrar, de utilizar. Começaram a ser, inclusive, a ter uma manutenção lá, a gente mostrou isso aqui no J1. E aí a gente fez o quê? Nosso repórter, William Alves, foi até a Praia do Prata para ver essa situação de perto. A gente acompanha agora. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos. Olha, a gente precisou vir aqui na Praia do Prata para poder mostrar de perto essa situação. E a gente já começa a observar alguns problemas do lado de fora, né? Aqui tem, à minha esquerda, o banheiro masculino e logo ali na sequência o banheiro feminino. Eu vou pedir para o Wilton mostrar aqui para a gente como é que está a situação. O problema já começa do lado de fora. Tem aqui algumas partes que elas são utilizadas para o banhista, para os frequentadores aqui da Praia do Prata, assim que terminar o banho, para que eles se lavem, se enxaguem, tirem a areia dos pés. E a gente observa que em alguns cantos, né, em algumas partes, nem chuveiro mais tem. Uma outra situação que preocupa bastante é todo esse lodo que acaba sendo formado por causa da água. Nesse chuveiro aqui, olha só, ele fica pingando. Ele fica pingando e essa água que existe aqui não é nem porque as pessoas tomaram algum banho aqui hoje. Pelo contrário, é porque ele fica pingando desse jeito o tempo todo, olha aí. E aí acaba formando também esse lodo, tornando inviável que as pessoas entrem nessa área para poder se limpar e também para poder se enxaguar e, na sequência, entrar no carro. Nós vamos agora entrar no banheiro masculino, que é esse aqui agora. A gente vai mostrar para você que está assistindo agora como é que está a situação. O telespectador mandou essa mensagem para a gente, falando do problema. E aí, logo que a gente entra, já é essa a situação que a gente se depara, né? Primeiramente, eu falo para você que está assistindo agora o Jornal Anhanguera, do mau cheiro, que é terrível. Terrível, o cheiro de urina é muito forte. Esse que na verdade é um mictório, provavelmente vem dele, porque quando a gente aciona aqui, ó, até que tem água, até que tem, só que ela não é o suficiente para poder limpar tudo. E ainda aqui tem, olha só, ela cai desse lado aqui, ó, e a água acaba indo também parar no chão. Eu chamo a atenção do pessoal que está assistindo em casa também para isso aqui. Essa água que está empoçada, ela está empoçada aqui agora, justamente por causa daquele ralo. Ele não está conseguindo suprir a necessidade, ou então até mesmo está entupido, e aí acaba a água empoçando por aqui. Falando de higiene, a gente tem essa situação. Na verdade, o problema aqui é a falta da cuba. Aqui teria uma cuba para as pessoas lavar as mãos. Mas a gente observa que está sem. Água até que tem, mas olha só, ela cai lá embaixo. Tem água nas torneiras. Mas se a gente for falar de higiene também, o que não tem é o sabão líquido ou então algum sabonete. A gente observa que não tem para as pessoas lavar, né, as mãos. E aí acaba molhando também os pés de quem acaba frequentando aqui. Outro problema é a sujeira. A sujeira aqui é demais. Ó, na pia a gente observa que isso aqui não é limpo há bastante tempo. Olha só, o problema está aqui terrível. Muita sujeira, muita poeira. Espelho tem, e se tem, está quebrado. A gente observa que não tem papel toalha para poder a pessoa enxugar as mãos. E a sujeira não é só no chão ou então aqui nessa parte onde as pessoas lavam as mãos, não. É também até no teto, olha aí, ó. A gente consegue notar que não existe uma limpeza há bastante tempo. Está entrando aqui agora um usuário, deixa eu até tentar conversar com ele aqui. Tudo bem, amigo? Boa tarde, nós somos a TV Anhanguera, a gente está mostrando a situação aqui do banheiro da Praia do Prata. O senhor que é frequentador da praia,
O que o senhor acha de toda essa situação? Eu conheci hoje, é a primeira vez que eu venho aqui, eu sou de Goiânia. É de Goiânia? Sou, sim. E a primeira vez que está vindo? Primeira vez. E já entra e se depara com uma situação dessa? É crítico, né? A praia bonita dessa, né, com um banheiro feio desse, é bem desleixado. Entendi, tá certo. Obrigado, viu, pela sua entrevista. E aí, é essa a situação. Vamos mostrar como é que está aqui agora por dentro, onde tem o vaso sanitário. Bora ver se tem água por aqui também. Água tem, pelo menos, né? Só que está muito sujo. Sentar aqui se torna até perigoso, quem sabe, né? Então, infelizmente, o problema se repete não só no banheiro masculino, mas também no banheiro feminino. A gente vai mostrar aqui também. Claro que a gente não vai entrar lá por respeito, até mesmo, né, caso exista alguma mulher que esteja utilizando lá dentro, mas eu estava conversando com algumas usuárias aqui também do banheiro, algumas frequentadoras aqui da praia. Elas me disseram que por lá a situação também está crítica. E lá dentro já dá para ver que nas paredes também já existem ali algumas teias de aranha, algumas sujeiras. E elas também me disseram que está muito sujo a questão dos vasos, não dá para sentar nos vasos sanitários, até porque elas têm medo, claro, de que alguma doença seja contraída. Eu estava conversando, Roger, com os comerciantes aqui da praia também. Eles estão sendo obrigados a construir os próprios banheiros. Vou pedir para o Wilton mostrar. Aquela portinha ali, ó, é um banheiro que o dono dessa barraca, ele está construindo para que os clientes sejam atendidos. Até porque ele me contou também que existem muitas reclamações dos usuários, dos frequentadores aqui da Praia do Prata. E aí, eles estão sendo obrigados a construir justamente porque falta essa estrutura, falta limpeza para atender a demanda da população que vem aqui frequentar. Sem contar o mau cheiro que sai daqui, inclusive está ventando agora, o vento ele vem dali e joga todo o mau cheiro para os usuários das barracas aqui na praia do Prata. Roger? A gente, é muito triste isso, né? A gente primeiro viu aquela situação na Praia da Graciosa que infelizmente começou a ser resolvida. E agora mais uma praia, nós estamos o quê? Hoje é dia 19 de julho, na metade do período de férias. E a gente está com os banheiros dessa situação. A gente viu o depoimento do entrevistado que o William coletou. É um turista que chegou para usar, a primeira vez que estava indo na praia, achou a praia linda, mas aí entra no banheiro e sai com essa impressão tão negativa. E aí a gente tem uma nota da Prefeitura. A Prefeitura disse o seguinte, que vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação, disse que os banheiros estão assim por mau uso ou por vandalismo. Diz também que antes do período de férias, os banheiros estavam em pleno estado de funcionamento e que eles estão passando por uma limpeza frequente. Agora, gente, que limpeza frequente é essa, já que a gente tem sujeira até no teto? A gente sabe, né? Você que é dona de casa, dono de casa, sabe que quando acumula muita sujeira ali no teto é porque passou muito tempo sem limpar. O mau cheiro que o William relatou, que a gente obviamente e felizmente não consegue sentir através da televisão, também é um claro sinal de que essa limpeza não está sendo frequente. Outro sinal de que essa limpeza também não está sendo frequente é esse movimento dos próprios comerciantes de construírem os próprios banheiros para que as pessoas que estão consumindo ali na praia possam utilizar um banheiro mais digno, né, mais limpo. Olha que situação vexatória, viu? A gente precisa resolver isso. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta, 12h01. Ó, você quer se inscrever no concurso do IBGE? O prazo está acabando, viu? Ao vivo a gente vai trazer mais informações. A gente também fala sobre a dificuldade para as pessoas com deficiência de conseguirem entrar no mercado de trabalho. Como é que os empregadores podem ajudar nesse acolhimento? Inclusive tem lei que estabelece a necessidade de inclusão dessas pessoas. Fica por aí, a gente volta em instantes. Olha, a gente já de volta com o Jornal Anhanguera, primeira edição, 12h04. Você sabe que a gente sempre traz oportunidade para você aqui, né? Seja de emprego, de capacitação. E aí eu preciso te lembrar que o prazo de inscrição para o processo seletivo do IBGE está terminando hoje, viu? E aí se você quer participar, tem que correr para fazer sua inscrição. Jaque, conta pra gente. Sim, Roger,
poucas horas para esse prazo final, né? O candidato, então, que deseja participar desse concurso do IBGE, ele tem até hoje à noite para fazer essa inscrição, que deve ser feita pela internet no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, banca responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 42,20, mas pode ser paga até amanhã. Ao todo, são 140 vagas para todo o Tocantins, sendo que 125 dessas vagas são para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento e 15 para supervisor de coleta e qualidade. O concurso dura um ano, né? Quem se aprovado, ele vai ficar aí atuando no IBGE durante um ano, mas tem também a possibilidade de prorrogação de mais 2 anos. Para se inscrever no cargo de agente, por exemplo, é preciso ter o ensino médio completo, e no caso do cargo de supervisor também é necessário o ensino médio completo, mas a pessoa também precisa ter a carteira nacional de habilitação, no mínimo na categoria B. As provas vão ser aplicadas no dia 17 de setembro e a previsão é que o resultado final seja disponibilizado no dia 23 de outubro. Os salários variam de R$ 1.387 a R$ 3.100 com benefícios. Roger. Obrigado, viu, Jaque, pelas informações. Olha, a gente vai falar agora sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Felizmente, prevalece um sentimento de inferioridade, porque muitas empresas barram essas pessoas. E aí tem também preconceito, que até mesmo dentro ali no próprio ambiente de trabalho. A gente tem legislação específica garantindo que as empresas precisam favorecer essa inclusão e mesmo assim a gente ainda precisa, aqui no Telejornal, mostrar quais são esses desafios. E o que a gente precisa? De um ambiente acolhedor. Isso vai ajudar bastante para essa pessoa com deficiência que está buscando uma oportunidade profissional. Por causa de um acidente de trânsito em 2014, o Rafael ficou em uma cadeira de rodas. Foram 5 anos recebendo auxílio-doença, mas ele não quis se aposentar e foi em busca de trabalho. Na primeira oportunidade, foi contratado por um banco como assistente de atendimento. Passou para a área de negócio e hoje é gerente. Foi um recomeço na vida do Rafael. Passado o tempo, você vê que você tem igualdade com relação a todo mundo. Né? Não é só porque você tem uma diferença, uma deficiência, que isso vai te tornar diferente, não. Você é igual em capacidade, em direitos, em deveres. No começo, tudo foi muito difícil. A gente acaba tendo medo, né? Questão de dificuldades, não sabe como vai ser bem recebido ou não, né? E ser bem recebido no ambiente de trabalho faz total diferença, igual eu fui bem recebido aqui, né? Igual eu sou tratado aqui, igual todo mundo. Esse processo de adaptação, medo e até mesmo sentimento de inferioridade são as principais barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência que querem entrar no mercado de trabalho. Essa psicóloga especialista na área de RH conta que no início é mais difícil, mas aos poucos eles vão mostrando capacidade. Eles chegam com muita insegurança, com medo de não ter esse acolhimento, com medo de não dar conta da carga. A Lei Federal 8.213 de 1991 garante o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. Mas as empresas têm que seguir um escalonamento de acordo com o número de colaboradores. O escalonamento funciona da seguinte forma: empresas com 100 empregados têm a obrigatoriedade de contratar 2% do seu quadro de empregados de pessoas com deficiência. Tá? De 100 a 200 empregados, 2%. De 200 a 500, 3%. De 500 a 1.000, 4%. E acima de 1.000, 5%. E quem descumprir a lei pode ser punido. Ela pode ser condenada por dano moral, né, por discriminação, e ela pode ainda sofrer sanções de pena de multa, né? O diretor do Cine no Tocantins conta que no estado existe um cadastro de portadores de deficiência para que as empresas preencham estas vagas. A gente está pedindo às empresas, aos empresários aí, procure realmente abraçar um PCD para que dê a condição de dignidade para esse ser humano. Pois é, e você que está procurando uma vaga no mercado de trabalho, tem deficiência,
Fique atento, viu? Porque no Cine geralmente existem oportunidades, uma lista que é atualizada todos os dias com algumas vagas. Tem também processo seletivo no Senac, exclusivo para pessoas com deficiência. Então, procure, se informe. Lá no G1 Tocantins você tem mais informações sobre isso, inclusive. Agora eu falo para você que é autônomo, está preocupado com o futuro. Será que vai conseguir se aposentar? Quer se aposentar pela Previdência? Então você tem que fazer aquela contribuição individual. Vamos entender melhor como é que funciona tudo isso? A Aurora Fernandes vai contar agora para a gente, ela está com um especialista para explicar tudo isso. Essa contribuição individual é que vai garantir, por exemplo, uma pessoa que não está trabalhando de carteira assinada possa se aposentar com a idade correta, né, Aurora? Isso, Roger, é possível que uma pessoa que não tenha carteira assinada tenha acesso a benefícios do INSS. Mas aí, para isso, tem umas regras e quem vai explicar para a gente direitinho como que isso funciona é a Clara Menezes, que é advogada previdenciária. Primeiro, boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Me explica, uma pessoa que não trabalha de carteira assinada, como que ela pode ter acesso a benefícios do INSS? A legislação previdenciária ela é bastante específica quando se trata de pessoas que não têm carteira assinada. Então, a gente tem a categoria dos profissionais que têm essa carteira assinada e dos que não têm, que são os contribuintes individuais. Nessa categoria de contribuintes individuais, a gente encaixa os profissionais autônomos, por exemplo, que são os dentistas, os advogados, os engenheiros, que prestam um serviço, né, diretamente para pessoas físicas e que tem uma remuneração não fixa, uma remuneração que ela varia, né? Em razão disso, esses profissionais eles podem fazer o recolhimento que a gente chama para a Previdência Social. Aí, para fazer esse recolhimento, a pessoa precisa ir lá no INSS e aí ela vai ter tipo um carnezinho que ela paga todo mês, doutora? Nós temos o que nós chamamos de uma guia, que a pessoa pode emitir pelo site da Receita Federal. E nós temos também a opção de carnê, que a pessoa pode procurar uma agência do INSS e fazer essa contribuição. Essa contribuição ela vai variar de 11%, uma alíquota de 11% até 20%, observado o valor do salário mínimo. Então, aquele profissional autônomo que pretende ter acesso a benefícios previdenciários, tais como a aposentadoria, um auxílio-doença, ele pode contribuir nessa modalidade como profissional autônomo para o INSS. E aí, essa porcentagem aí que varia de 11% até 20% do salário mínimo, quem que vai dizer qual é a porcentagem que o profissional autônomo vai pagar? Geralmente, o INSS, anualmente, ele lança esses valores por meio de portarias e a desse ano, por exemplo, o 11% em cima do salário mínimo, ele está no importe de R$ 145. Então, esse profissional ele pode começar contribuindo com o mínimo de 11%, que é R$ 145, e até o teto do INSS, que hoje está R$ 7.500 e pouco, que aí a pessoa vai pagar mensal R$ 1.501 por mês. Então, vamos explicar melhor para entender. O profissional vai escolher o tanto que ele vai pagar, mas o tanto que ele vai pagar vai interferir lá na frente, quando ele for aposentar, o valor que ele vai receber de aposentadoria, é isso, doutor? Isso, justamente. Nós temos o plano geral, que é esse plano que possibilita a pessoa ter acesso à aposentadoria, e nós temos um plano mais simplificado, que é aquele básico, que a pessoa pode recolher na alíquota de 11%, que é R$ 145 mensais, e lá na frente ela tem direito a uma aposentadoria por idade. Com o salário mínimo? Com o salário mínimo, garantindo o mínimo possível para ela. Aí eu já vou perguntar então sobre as condições para a aposentadoria, porque você citou aí que é por idade, e aí a pessoa que trabalha com carteira assinada tem por idade, por tempo de contribuição, enfim, tem critérios. Para a pessoa que contribui individualmente, como que funciona esse critério? Quando que a pessoa vai poder aposentar de verdade? Depois da reforma da Previdência, com a emenda constitucional de 2019, alguns critérios e alguns pontos têm que ser observados. Por exemplo, se a pessoa está na categoria de profissional autônomo e quer contribuir na alíquota de 11%, primeiro ela tem que verificar para que tipo ela faz essa prestação de serviço. Se ela é uma manicure, por exemplo, e ela faz esse tipo de prestação de serviço para pessoa física, ela pode fazer o recolhimento na alíquota de 11% por um período de, no mínimo, 15 anos, por exemplo. E depois juntar com esse critério de contribuição um critério de idade. Outro ponto que ela pode observar, por exemplo, é como os autônomos eles não têm uma remuneração fixa, né? Ela varia. Se essa remuneração ela não chegar ao mínimo possível, por exemplo, essa pessoa ela precisa complementar essa remuneração, para que lá na frente, quando ela atingir o critério idade, 60 anos, por exemplo, ela consiga a aposentadoria. E aí a pessoa tem direito também, que estiver contribuindo direitinho, ela tem direito também a auxílio-doença,
salário maternidade, esses outros benefícios que a pessoa que contribui com carteira assinada tem? São os mesmos benefícios. Salário maternidade para profissional, né, que contribui, auxílio doença para a pessoa que fica impossibilitada de trabalhar por algum período, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição. Todos esses benefícios também são estendidos para os profissionais que optarem por contribuir. Digamos que a pessoa está assistindo a reportagem, ela vai dizer, gostei, vou começar a contribuir porque é uma segurança para o meu futuro. Se ela começar a contribuir hoje, quando que ela começa a ter direito a esses benefícios? Tem tipo uma carência? Tem uma carência mínima. Os benefícios previdenciários, eles geralmente começam com a carência mínima de 12 meses, a depender da situação. Mas aquela pessoa que, por exemplo, começou a contribuir hoje e amanhã ela fica impossibilitada de trabalhar, o INSS já vem e cobre esse tipo de benefício que ela teria direito, por exemplo, um auxílio doença. Mas em alguns casos a gente tem que observar a carência pelo menos de 12 meses de contribuição. Pelo menos um ano pagando. Pelo menos um ano pagando, isso, exatamente. Se a pessoa, o autônomo, em algum momento da vida dele, ele já trabalhou de carteira assinada, então ele acumulou ali um tempinho de contribuição. Lá na frente, ele vai poder juntar esses dois tempos para poder aposentar, o tempo que ele contribuiu como contribuição individual e o tempo que ele contribuiu como CLT, doutora? Pode fazer essa junção, sim, desde que ele observe um período. O INSS ele também tem uma legislação específica acerca disso e ele diz que tem que observar um período de no mínimo 24 meses entre um trabalho e outro. Então, se o trabalhador que estava trabalhando de carteira assinada de repente foi demitido e começou, por exemplo, com uma profissão autônoma, por exemplo, uma manicure, ela pode continuar contribuindo na alíquota mínima, por exemplo, de 11%, para não perder esse benefício do INSS. Tem algumas coisas que você está dizendo aí que são muito específicas, que aí vai atender melhor cada caso. Se o autônomo quer começar a contribuir, então o ideal é que ele procure um profissional para fazer esse cálculo e saber qual é o valor certinho e de que forma que ele vai ser beneficiado por isso, doutora? É claro que a pessoa pode começar sozinha, se ela quiser, mas você indica que ele procure um profissional? Na regra geral, essa pessoa ela pode procurar o INSS, pegar essas dicas e tudo, mas o que a gente indica e orienta é que a pessoa sempre procure um profissional da área e que ele faça esse planejamento previdenciário para ela, que verifique em que caso melhor ela se adequa, porque às vezes ela pode contribuir, por exemplo, na alíquota de 11 e ela poderia ter uma aposentadoria maior se ela contribuísse numa alíquota maior, entendeu? Então, é sempre recomendável que a pessoa procure um profissional para orientar e fazer esse planejamento para ela. Muito bem, obrigada, doutora, pelas informações. Roger. Obrigado, Aurora, ficou bem esclarecido. Agora, meio-dia e 17 minutos, a gente vai fazer uma pausa rápida. Daqui a pouco eu te conto que tem prazo vencendo, viu? A gente vai trazer informação para você, inclusive aí de casa, sobre proteína no prato. O que é proteína, Roger? Carne, tem do ovo, tem da soja, e a gente precisa de uma quantidade mínima para crescer músculos, para sobreviver. E ó, como é que tá o seu almoço aí, por exemplo? Tá com muita proteína? Tá com pouquinha? Conta pra gente. QVT, o WhatsApp está disponível. Fala o seu cardápio aí dessa quarta-feira, meio de semana. A gente volta em instantes, fica por aí. Estamos de volta com o seu Jornal Anhanguera, meio-dia, 21 minutos. Quero falar agora para você, estudante, que está precisando do cartão aí para o transporte coletivo. Vai ter um prazo a mais para você. A Betânia Souza vai contar os detalhes para a gente agora. Oi, Betânia. Olha, Roger, são 219 vagas remanescentes aí para estudantes de nível superior ou técnico aproveitarem aí para ter até 70% de vale transporte aí. A inscrição pode ser feita até a próxima quarta-feira, dia 26. A inscrição é online, mas depois disso a documentação deve ser encaminhada para a Fundação da Juventude, que fica no Parque Cezamar, no horário entre 1 da tarde até às 7 horas da noite. A documentação também pode ser entregue na unidade do Resolve Palmas de Taquaralto, que funciona o dia inteiro, entre 8 da manhã até às 6 horas da tarde. A iniciativa é desenvolvida pela Prefeitura de Palmas e tem como objetivo contribuir com auxílio financeiro aos estudantes carentes aqui de Palmas, com um subsídio de até 70% no valor dos créditos eletrônicos para uso no transporte
público aqui da cidade. Como já falei, podem participar da seleção da concessão dos vales transportes os estudantes matriculados nas instituições públicas e privadas de ensino superior ou então matriculados em curso profissional técnico integrado à Rede Federal de Educação Tecnológica. Então, esses estudantes terão mais tempo aí para poder fazer a sua inscrição e concorrer, então, esse vale transporte aí, até 70% do que ele usa no mês. Inscrição online, mas depois tem que levar a documentação presencial ou na Fundação de Juventude ou então no Resolve Palmas de Taquaralto. Tá aí, então, o recado. Roger. Obrigado, Betânia, pelas informações. Vou falar um pouquinho do seu almoço. Como é que é a composição do seu prato? Tem ali arroz, feijão, uma salada, uma carninha? Pois é, a gente realmente precisa de muitos nutrientes para a gente manter o desenvolvimento do nosso corpo. E a gente precisa ainda de carboidrato para garantir energia, de gordura e de proteína. Mas o que é proteína? É a carne, o ovo, pode ser também de derivados do leite. Cada pessoa tem que comer uma quantidade de proteína de acordo com o peso que tem. E isso faz uma grande diferença no dia a dia, viu? O Paulo tem 30 anos. Há cerca de 3 meses começou a se preocupar mais com a saúde e, com isso, a se alimentar melhor. E para conseguir o resultado que precisa, ele teve que aprender a dar mais atenção às proteínas. No começo era a perda do peso e consegui agora no aumento da massa magra, que é onde entra a proteína a mais, né? Que é tomando mais doses de whey, comendo mais frango, mais carne vermelha, mais ovos. E desde que começou a fazer tudo certinho, notou a diferença. Tem muita diferença, tanto visivelmente quanto eu me sinto. Tipo, eu pratico esporte, né? Eu jogo vôlei. Foi outra vida, outra disposição, né? Tanto para jogar mais vezes em seguida, né? Correr, pular, enfim, tudo mudou muito. As proteínas são essenciais para o bom funcionamento do corpo. Elas estão diretamente ligadas ao crescimento, à manutenção dos músculos e também à produção de hormônios. A proteína está nas carnes, no leite, nos ovos. A Organização Mundial da Saúde indica que a quantidade de proteínas que a pessoa deve consumir por dia é em média de 0,8 a 1 grama por quilo. Ou seja, cada indivíduo tem que comer a quantidade de acordo com o peso que tem. A Mádila, por exemplo, se sente fraca quando não consome a quantidade ideal para o peso dela. Não tem como não, tem que comer a proteína, faz parte da minha dieta, mas eu também não sigo rigorosamente uma dieta não, mas a proteína é essencial. Quem está seguindo à risca as orientações diz que vale a pena. Eu achava muito, a gente é muita coisa, mas a gente vendo que não é. Se seguir a risca direitinho, dá super certo e aí o resultado é garantido. E, ó, gente, isso não vale só para quem está malhando ou em processo de emagrecimento, não. A gente está falando de alimentação, daquela alimentação de todo dia. E aí você pode se perguntar, mas como é que eu vou saber qual o consumo adequado de proteína eu preciso ter, já que você tem que fazer um cálculo aí de acordo com o seu peso? A gente continua nesse papo, trazendo agora a Jaqueline Teixeira como uma especialista. Aí, ô Jaque, o pessoal de casa também, eu acho que pode ter uma dúvida, por exemplo, vou comer um bife, o bife, sei lá, tem 120 gramas. Esse bife de 120 gramas não tem 120 gramas de proteína, né? Ele vai ter uma quantidade de proteína. Como é que eu descubro isso, por exemplo? Exatamente, Roger, e pode ser que essas 120 gramas também não seja o suficiente para essa pessoa, porque tem a ver aí também com o cálculo que a gente vai aprender agora com a nutricionista Beatriz Prado. Beatriz, boa tarde para você. Começa explicando então como que faz esse cálculo, né? Porque a gente sabe que em relação à quantidade do consumo ideal tem a ver com o peso de cada um, então como fazer esse cálculo, por favor? Certo. Então, uma pessoa com objetivos normais de manter o peso, existe uma quantidade ideal de acordo com o peso dessa pessoa. E normalmente ele é 0,8 gramas por quilo de peso. Então, por exemplo, uma pessoa de 100 gramas, 100 quilos, né, ela vai precisar de 80 gramas de proteína para consumir. E é importante a gente lembrar que 80 gramas de proteína não é 80 gramas de carne. Certo. E aí, como fazer essa identificação, então? Tem diferença de uma proteína para outra? Por exemplo, comer um pedacinho ali de bife
é a mesma coisa que comer 120 gramas, né, de bife ou de frango, por exemplo? Então, quando a gente fala de tipos de carne, seja frango, carne branca ou carne vermelha, a gente tem que se atentar que elas vai variar muito em relação à quantidade de calorias, de gordura. Em relação à proteína, não tem uma variedade muito grande, entende? Então, assim, vai oscilar entre 24, aí o frango tem 21, então não é uma diferença muito grande. O que vai ser importante nesses casos é a quantidade de gordura nessas carnes. Beatriz, outra coisa que é comum é que tem muita gente que não come a carne vermelha, mas come frango, come peixe, come ovo. E aí, nesses casos, também tem alguma diferença? Ou tem alguma outra proteína que pode substituir essa carne vermelha? Não, no caso não tem problema nenhum se essa pessoa consegue fazer essa reposição de proteínas em outros alimentos. Então, o frango tem uma grande quantidade de proteína, o peixe, o ovo também. Então, não vai mudar muito em relação à quantidade de proteína. Certo. Tem muita gente que pensa também que proteína é só carne. Carne de frango, carne de peixe, né, carne de gado. Mas não é só isso não, né? Quais são as outras proteínas também que a pessoa pode colocar na alimentação, na dieta dela? Certo. Normalmente a gente tem as fontes de vegetais e animais. Animais normalmente a gente conhece, que é as carnes, né, no geral, e tem os laticínios, né, que são os leites derivados, os queijos, e também temos as leguminosas, por exemplo, feijão, ervilha, todos esses grão de bico, todos esses também têm uma grande quantidade de proteína que dá para repor. Na reportagem da Cíntia Ribeiro, que passou aqui antes da gente entrar ao vivo, uma entrevistada dela citou, por exemplo, que ela consome uma certa quantidade, mas ela se sente fraca. Então, nesses casos, é porque ela não está consumindo a quantidade ideal? O que gera essa fraqueza? Normalmente, eu gosto de associar a proteína com a saciedade. Então, assim, se uma pessoa não está consumindo a quantidade de proteína adequada, provavelmente ela vai sentir fome. E essa fome está associada também à queda de pressão, fraqueza, fome. Então, provavelmente essa pessoa não está consumindo a quantidade ou de carboidrato ou de proteína dela, mas provavelmente de proteína. Porque também não é só uma quantidade específica, ideal, que o prato, ali, a alimentação tem que ter de proteína. Tem outras coisas também, né? O carboidrato, as verduras. Exatamente. Então, assim, o que vai ajudar bastante na pessoa ter saciedade é ter esse equilíbrio dentro do prato. Se ela consome a quantidade adequada de proteína, de leguminosas, de fibras no gerais, que são as saladas, e carboidrato, que é importante também. A gente está falando sobre aí o baixo consumo, por exemplo, de proteína. Agora, o que acontece quando a pessoa come proteína demais? Então, como eu estava falando para você, o excesso de proteína também, por exemplo, se a pessoa come muita carne, essas carnes são gordurosas, ela tem uma quantidade de proteína, então a pessoa pode estar aumentando o peso, ela pode ter riscos, né, de falência renal, porque sobrecarrega os rins, né, porque ele tem um resíduo de nitrogênio, então isso é ruim para o fígado, para o rim, e normalmente a gente tem que ficar atento para não aumentar a quantidade em excesso. Certo. Em relação, por exemplo, a idosos, tem alguma diferença também desse consumo para uma pessoa mais jovem? Tem sim. Normalmente, quando a pessoa é mais idosa, essa pessoa ela vai ter perda de músculo mais facilmente. Então, é muito importante que os idosos tenham esse consumo de proteína adequada para que eles não tenham futuramente sarcopenia, que é tipo perda de massa muscular com facilidade. Agradeço pelas entrevistas e pelas informações. Hoje eu estava fazendo tudo errado, viu? Agora eu já aprendi a calcular e agora vai ficar tudo certo. Com você. Show de bola, Jaque. Obrigado, viu, pelas informações. Vamos fazer mais uma paradinha? Nosso assunto do próximo bloco, menopausa. Por que essa fase altera tanto a vida da mulher, hein? A gente conversa com um especialista para trazer tira dúvidas sobre o assunto. Então não sai daí não, fica por aí, a gente volta em instantes. Olha só o que aconteceu aqui no Brasil. Um homem foi preso porque ele prestou informações falsas na hora de registrar um boletim de ocorrência. Ele disse para a polícia que o celular dele foi roubado. Os policiais descobriram que o crime não aconteceu e que ele queria essa ocorrência, o BO, para fraudar o seguro do aparelho. Pelo visto, mentir pode ser caso de cadeia, hein?
Aurora Fernandes tem mais informações para a gente sobre essa prática. A gente já sabe que mentir é errado, né? Mas acho que muita gente não pensava que a gente podia até ser preso por mentir. Especialmente porque você está mobilizando força policial para uma coisa que nem é verdade. A gente vai falar sobre esse assunto com o Bernardo Rocha Pinto, que é delegado, vai explicar para a gente as consequências desse tipo de atitude. Primeiro, boa tarde, doutor. Boa tarde, Aurora. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Me explica, doutor Bernardo, se a pessoa mentir ou colocar uma informação falsa, quando ela estiver lá na delegacia registrando um boletim de ocorrência, ela pode ser penalizada de alguma forma? Pode sim. O boletim de ocorrência ele é um documento oficial, né, via de regra, ele é a porta de entrada para uma investigação conduzida pela Polícia Civil, que pode resultar na instauração de um inquérito policial ou de um termo circunstanciado de ocorrência. Quando se registra o boletim de ocorrência, está se dando início ali à movimentação do aparato estatal. Então, se uma pessoa, quando vai registrar esse BO, ela informa um fato que é falso, ela imputa a alguém ali um crime que ela sabe que essa pessoa é inocente, ela vai estar fazendo essa movimentação do aparato estatal indevidamente. Então, em razão disso, está previsto no artigo 339 do Código Penal o crime de denunciação caluniosa, que ele prevê como conduta justamente isso, dar causa à instauração de inquérito policial, investigação policial, ato de improbidade administrativa, ação judicial, qualquer tipo de investigação administrativa, de fato que a pessoa sabe ser falso e de pessoa que ela sabe ser inocente. E a pena prevista para esse crime é uma pena assim, relativamente grave, que é de 2 a 8 anos de reclusão. E o senhor me explicava que é por essas e outras que o policial, quando está registrando esse boletim de ocorrência, não vai encarar tudo que a pessoa está dizendo ali como 100% verdade. É por isso que tem uma investigação. Exatamente. Naquele momento inicial ali, não tem como a gente saber se é falso, se é verdadeiro, se são verdadeiras aquelas informações. É claro que com a experiência policial, o policial responsável pelo registro daquela ocorrência ali, ele tem, né, aquela expertise ali, muitas vezes ele já sabe, né, de antemão que aquele fato ali realmente não é verdadeiro. Mas é por isso que o delegado de polícia ele tem que ter essa atuação jurídica dos fatos, a sua equipe policial tem que estar comprometida com essa investigação, o fato ele tem que ser apurado de forma aprofundada, porque é muito temerário nós imputarmos a uma pessoa um crime do qual ela não é responsável, do qual ela não é culpada. Pode acontecer, eventualmente, da pessoa, um documento, a identidade, por exemplo. Ela procurou ali em casa essa identidade, não encontrou e aí registrou um boletim de ocorrência que perdeu a identidade. Depois, ela achou. Ela pode ser responsabilizada de alguma forma por ela ter registrado um BO e depois ter achado a identidade? Nesse caso específico, eu acredito que não, porque o boletim de ocorrência de extravio de documento, ele não é um boletim de ocorrência criminal, né? A gente não pode dizer que a pessoa que naquele momento ela não está achando o documento, realmente não deixa de ser uma perda mesmo que momentânea daquele documento. Então ela tem razão em registrar esse boletim de ocorrência, mas é recomendável que em ela localizando esse documento, ela volte à delegacia para informar para que seja dado baixa nesse boletim de ocorrência. E quando a gente fala, a pessoa vai lá na delegacia mentir, falar uma coisa para a polícia, a gente pensa que é uma coisa que nunca acontece, mas na prática, a polícia que trabalha com isso todo dia sabe que não é bem assim, né, doutor? É verdade. Esse crime de denunciação caluniosa, realmente ele não é um crime muito comum, mas é um crime que eu já tive a experiência de relatar inquéritos, né, indiciando pessoas pelo crime de denunciação caluniosa. Então, assim, é um crime que, às vezes, nós, na atividade prática policial, realmente nos deparamos com essa conduta, sim. Pela experiência que a polícia tem, eu imagino que até na hora que a pessoa vai contar ou relatar ali a história dela para registrar o boletim de ocorrência, alguns alertas devem acender. Se o policial percebe que a pessoa está contando uma história que não está batendo muito, ali na hora de registrar o boletim de ocorrência, ele já faz alguns questionamentos, já alerta a pessoa que ela pode estar cometendo um crime, doutor? Ou o que a pessoa falar, o policial tem que escrever? Não, o policial, com essa experiência que ele tem, né, com essa prática policial, com os anos de delegacia de polícia, ele realmente aprende a observar, né, algumas características da pessoa que está narrando um fato que, em tese, não é verdadeiro, mas é difícil, naquele momento inicial, ele tomar
uma decisão definitiva com relação a isso. É por isso que, via de regra, os fatos são registrados e depois eles são investigados com maior profundidade. Hoje em dia é possível registrar boletim de ocorrência de maneira virtual. Eu não preciso ir na delegacia, eu consigo lá na minha casa mesmo registrar um boletim de ocorrência. Isso, para quem quer cometer um crime como esse, falar uma mentira ali, pode dar uma falsa sensação de impunidade, já que eu nem fui na delegacia, eu só fiz aqui na minha casa, mas a pessoa pode sim ser responsabilizada, mesmo se o boletim for online. Pode ser responsabilizada. E também os boletins de ocorrências virtuais, via de regra, eles são indicados para determinados tipos de fatos. Né? Esses crimes mais graves, eles não são possíveis de serem registrados via boletim de ocorrência virtual. E além de, claro, ter que ter bom senso, não fazer uma coisa dessa porque é crime, a pessoa pode estar prejudicando a outra pessoa, uma segunda, terceira pessoa, de uma maneira muito grave, né, doutor? Realmente, se coloque na pele de uma pessoa inocente que poderia, em tese, estar respondendo por um crime de até relativa gravidade. Então, é por isso que existe esse crime de denunciação caluniosa, com essa pena relativamente grave, para que a pessoa que cometa esse crime seja responsabilizada na medida da sua culpabilidade. Se a polícia identificou que a pessoa fez essa denúncia e não era verdade, ela vai ser logo presa ou houve-se testemunhas como uma investigação de um outro crime? Como que funciona a investigação da polícia nesse caso? Todas as medidas necessárias para confirmar o cometimento desse crime, por meio de oitiva de testemunhas, por meio de outros métodos de investigação, serão observados para que a autoridade policial se convença do cometimento desse crime. Certo, muito obrigada pelas informações. Inclusive, Roger, antes da gente entrar ao vivo, o doutor me explicava que é possível, inclusive, usar mensagens de aplicativo de troca de mensagem como prova nesse tipo de ato aí, de denunciar outra pessoa sem ser verdade. Então, vamos ter cuidado, né? É importante. É só seguir aquela situação que papai e mamãe ensinavam. Não minta. Pronto, já resolve. Obrigado, viu, Aurora, pelas informações. Hora de saber o que é destaque no JH. Começa daqui a pouquinho, logo após o Globo Esporte. Olá, boa tarde. Hora do almoço. Você já reparou como está salgado comer ovo? Na contramão de outros alimentos, o preço do ovo tem aumentado em todo o país, alta de quase 23% em apenas um ano, é a maior em 10 anos. Custos de produção mais caros nas granjas, ração, embalagens, tem de tudo um pouco para explicar por que o ovo ficou tão indigesto para o nosso bolso. Vamos falar também da agonia de uma família aqui de São Paulo. Matheus Gaídos foi assassinado nos Estados Unidos no fim de junho, tinha 27 anos, era entregador de flores e perdeu a vida depois de discutir com um homem que passeava com cachorros. Ocorre que até hoje, quase um mês depois do crime, a família ainda não conseguiu liberar o corpo do Matheus para trazer ao Brasil. A esperança que vira o quarteirão? Centenas de pessoas esperam pela oportunidade de fazer ficha, entrevista por vaga de emprego em Curitiba. A fila é enorme, é mais um sintoma aí do desafio de milhões de brasileiros para conseguir trabalho com carteira assinada. Hoje tem a última reportagem especial sobre os bastidores da seleção feminina de futebol e você vai conhecer a profissional que não perde um lance. Ela acompanha nossas jogadoras, a rotina aí, portanto, das partidas, né, da delegação brasileira e assim, de clique em clique, vai montando um álbum histórico. A Copa lá na Austrália começa amanhã e a gente se vê daqui a pouco, então, no JH. Um abraço e até já. Meio-dia, 44 minutos. A gente vai falar agora de um ciclo importante para a mulher. Período de transição de fases, vai afetar a saúde física, o psicológico também. É a menopausa, sabe? Que a gente está falando com alterações que causam aí na rotina da mulher, que podem, inclusive, trazer aí algumas descompensações, principalmente por causa dos hormônios, né? Agora, como a gente mantém isso em equilíbrio? Betânia Souza foi buscar ajuda e dicas ao vivo para você aí de casa. Pois é, Roger, muitas vezes a gente vê, né, mulheres reclamando, que calor é esse? Às vezes dá uma agoniada a mais. Calma, porque isso podem ser sintomas aí da menopausa e é sobre isso que a gente vai conversar agora com o doutor Alisson Rodrigues, que está aqui com a gente, ele é médico e vai poder explicar melhor. Doutor Alisson, geralmente toda a mulher que está no período de menopausa, ela vai ter sintomas e eles podem ser diferentes? Muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo.
Boa tarde, Betânia. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Essas manifestações são muito particulares, né? Tem mulheres que têm alguns sintomas, outras não. Tem mulheres que falam, eu entrei na menopausa e não sinto nada. Tem outros que têm uma manifestação maior. O que você falou desses calorões são o sintoma mais comum, né? Então, em torno de 70% das mulheres aí tem esse sintoma. E é o que incomoda bastante a mulher, né? Porque tá nesse calorão aqui de Palmas, no frio, né? E ela tá sentindo muito calor, entendeu? E como faz para poder equilibrar tudo isso? A forma mais correta é você procurar um médico, identificar esses sinais e sintomas. Se você tiver a indicação de fazer a reposição hormonal, é iniciar a reposição hormonal. As pessoas que não têm indicação de fazer reposição hormonal, têm outros métodos de fazer a reposição, né? E isso é muito particular, isso é de você com o seu médico sentarem juntos e decidir qual vai ser a melhor forma para fazer essa reposição ou ajustar esses sintomas para minimizar esses sintomas na sua vida e melhorar a sua qualidade de vida. Agora, doutor, muitas mulheres também reclamam do ganho de peso nesse período. É comum também? É muito comum a mulher, quando entra na menopausa, aumentar o peso, principalmente a gordura visceral, porque na parte da gordura visceral é onde o nosso organismo é um mecanismo de defesa, o organismo da mulher é um mecanismo de defesa, começa a produzir mais estradiol e aí começa a aumentar. Então, elas começam a falar, estou crescendo a minha barriga por isso. Então, não só a questão do ganho de peso, mas também proteção óssea, né? As mulheres que entram na menopausa pela diminuição desse hormônio, estradiol, ela tem um osso mais poroso, então se ela cair tem uma probabilidade maior de ter fraturas, de aumentar o risco de morte. Então, precisa sim fazer esse acompanhamento médico para dar essa qualidade de vida para essas mulheres, né? Muitas mulheres chegam no consultório morrendo de medo de fazer reposição hormonal, porque ouvem, dá câncer, pode acontecer isso, aquilo. Não, tenha confiança no médico que você escolheu para te ajudar, para te acompanhar e faça a reposição se você tiver indicação, porque isso vai transformar a sua vida. Vocês vão ver o quanto de qualidade de vida que vocês vão ter. Muito bem, muito obrigada pela participação aqui com a gente, tá bom, doutor Alisson? É isso então, né, Roger? Ali por volta de 45 anos podem aparecer esses sintomas e, como o doutor Alisson falou, a melhor forma é buscar o médico da sua confiança e fazer o tratamento necessário. É com você. Obrigado, Betânia, pelas informações. Hoje, dia 19 de julho, é dia do futebol. Felizmente, neste ano a gente tem uma data bem especial, porque a gente pode considerar que as mulheres são protagonistas. Amanhã está começando a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Está chegando, inclusive, para dar mais visibilidade para a presença da mulher nesse esporte, que é paixão nacional. O que mulher quer jogar, isso é coisa para homem. Ainda bem que essas situações não a fizeram desistir. A Beatriz e a Duda, juntas, representam o passado e presente de mulheres que brilham nos campos de futebol. A Beatriz é diretora do time de futebol Rosas pelo Tocantins, mas já jogou na primeira seleção de futsal e também da primeira escolinha de futebol de campo em Brasília. Hoje também joga o Futebol Society. Mesmo sendo muito difícil ter chegado até aqui, ela se orgulha de toda a história com o esporte que tem na veia desde os 14 anos. Falta incentivo, falta apoio, tanto do poder público quanto até da própria sociedade, né, se envolver mais com a questão do futebol feminino. A Duda tem 19 anos e joga desde os 12. Ela é sobrinha da Beatriz, que foi quem a motivou a também trilhar por esse caminho. Muita garra, muita luta, por conta que ainda tem bastante preconceito, então a gente vem lutando para ter mais espaço, igual dos homens, né? E se para a Duda, que começou há pouco tempo, já é difícil, imagina há anos atrás em que o futebol era exclusivamente para os homens. A Alvani, que só na arbitragem tem 18 anos, sentiu na pele em todos os jogos o preconceito e a dificuldade de aceitarem que uma mulher manda bem demais até no campo. A gente tinha que trabalhar em dobro, mostrar em dobro que era capaz. Então, esse zero erro, se tivesse um errinho de nada, a cruz caía em cima de ti, né? O peso, o fardo era todo culpa sua. Então, por mais que a gente trabalhasse, se dedicava, o erro feminino era bem mais pesado do que um erro masculino. Para a mulher que gosta e principalmente para a mulher que trabalha com o futebol, a sensação é de sempre ter que provar que pode
que sabe e que consegue fazer o trabalho como qualquer homem. Assédio moral, assédio psicológico, assédio sexual, infelizmente, ainda faz parte dos relatos, né, das atletas. E isso dificulta o acesso das próprias atletas mais novas, que é o nosso futuro. É o nosso futuro do futebol. Então, assim, muitas mães têm medo, né, de colocar a filha porque escutou falar isso ou escutou falar aquilo. A Thalita é fisioterapeuta e trabalha na linha de frente durante os jogos. Por um lado, existe a tristeza por reconhecer que no país, considerado do futebol, ainda falta tanto incentivo para o esporte feminino. Mas, por outro, o orgulho de muitas conquistas. Nós temos uma pesquisa muito interessante do Ministério do Esporte que traz, né, que o acesso às meninas, né, à atividade esportiva começa com 11 anos, enquanto dos meninos é com 5 anos. E dentre as atividades esportivas oferecidas para as meninas não tem futebol. Né? Então nós começamos a mudar esse cenário, né? Nós temos uma Copa do Mundo que está abrindo portas extraordinárias. Nunca existiu na história, né, da seleção brasileira uma estrutura desse tamanho e uma estrutura de orgulho. A Copa do Mundo Feminina vai ser realizada entre os dias 20 de julho e 20 de agosto e terá sede dividida entre a Austrália e a Nova Zelândia. O Brasil vai estar firme nessa e quem o acompanha também. A gente quer ver o futebol feminino evoluindo e se o Brasil na Copa do Mundo for bem, é muito bom para a gente, porque vai ter mais campeonato, vai ser mais divulgação e a arbitragem cresce junto. Querendo ou não, a gente cresce junto. Estou indo para o intervalo comercial, mas antes quero te mostrar quem está interagindo aqui com o J1. Olha só, tem gente já curtindo praia, viu? A Evelyn e a Emanuele de Porto Nacional estão ali na praia de Ipueiras. E olha só, falávamos do almoço, né? Pedi para você mandar aí a mensagem dizendo como que estava o seu cardápio. Tem proteína aqui no prato do Carlos Neri. A gente estava falando sobre o consumo ideal de proteína, que deve ser aí uma continha, né, relacionada ao seu peso. Cada consumo de proteína do indivíduo é individual, literalmente. Ó, mais uma mensagem aqui. A gente falava sobre o banheiro da Praia do Prata, como outros banheiros que já foram temas aqui de reportagem no J1. Aí a gente tem aqui uma pessoa que não se identificou, mas diz o seguinte, que a população só sabe cobrar, mas que colaborar que é bom, nada, né? Os governantes trocam tudo, deixam tudo novinho, aí os usuários vão lá e destroem tudo, outros carregam até as peças dos banheiros. Foi o caso que a gente viu que os banheiros estão sem cuba, né? Não tem pia nos banheiros. Os governantes deveriam pagar funcionários para fiscalizar por ordem, pelo menos na temporada de praias. Tá aqui o depoimento. É claro que você está livre para interagir com a gente pelo QVT e pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente vai para a praia, viu? Será que eu posso levar minha comida, minha bebida? Ou eu sou obrigado a consumir o que o comércio local oferece? Resposta vem daqui a pouco. De volta com mais J1 para você, para trazer agora informação sobre o seu direito como consumidor nessa temporada de praias. Vamos pensar o seguinte, numa praia que tem estrutura feita pelo poder público, até onde é o limite do comércio, né? Para delimitar se você pode ou não levar a sua bebida, a sua comida. O William Alves está ali, inclusive, com uma geleira, né? Uma caixa térmica, prontinho para curtir a praia, William. Ô, Roger, boa tarde para você também, viu? Boa tarde a todos acompanhando aí o Jornal Anhanguera. Estou aqui com o meu cooler. Aproveitei para trazer, o pessoal falou assim, ó, você vai para a praia para poder curtir lá, mas também você vai trabalhar. Primeiramente falaram que vai trabalhar, mas falei, então vou aproveitar também, né? Não, deixa eu aproveitar. Deixa eu sentar aqui nessa mesa, peço licença pro pessoal de casa que está assistindo agora o Jornal Anhanguera, para a gente poder conversar sobre isso, né? Opa, desculpa, peraí, mas será que eu posso sentar aqui de boa? Será que não vai ter nenhum constrangimento, não? A gente chamou aqui a Vanessa, ela que é advogada, especialista em direito do consumidor, para tirar essas dúvidas para a gente. Vanessa, obrigado, tá bom? Mais uma vez pela sua entrevista aqui no Jornal Anhanguera. Explica para a gente, eu enquanto consumidor, posso chegar e sentar numa mesa dessa sem trazer nenhum problema para mim? Boa tarde. Boa tarde, pode sim. O consumidor ele não pode ser impedido de entrar em nenhum estabelecimento, de sentar numa mesa, né? Mas ele tem que também contar com o bom senso de saber que essa mesa, apesar de estar num espaço público, essa mesa é de um estabelecimento e que ele pode trazer, às vezes, alguma coisa de casa, mas ele também tem que consumir aqui. Ou
seja, nem que seja um pouquinho assim, sei lá, digamos, um valor pequeno, mas tem que consumir algo justamente pela questão do bom senso. É pelo bom senso, né? Mas ele não pode ser impedido de sentar. É interessante que pelo bom senso, pela boa... Por uma gentileza mesmo do estabelecimento e do consumidor, ele consuma algo para poder sentar. Agora, Vanessa, o proprietário, né, o comerciante, ele não pode estabelecer um valor mínimo para que esse consumidor ele consuma ali, né? Não, a consumação mínima ela é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, então não existe isso de no mínimo consumir R$50, no mínimo R$150. Inclusive eu estava comentando com você que esses dias eu fui em uma praia e eles pediam uma consumação mínima de R$150 e isso não é permitido pelo Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, um absurdo, né? É um absurdo. Certo. Obrigado, viu, Vanessa, pelas suas informações aqui no Jornal Anhanguera. Roger, é isso. Agora é só curtir a praia e ligado aí no direito do consumidor. Eu volto contigo no estúdio J1. Obrigado, viu, Melha, pelas suas informações. Olha, os nossos pets também sofrem muito com calor aqui no estado, viu? É por isso que a gente precisa tomar alguns cuidados específicos nessa época do ano. Reportagem para você que é tutor. As altas temperaturas do norte do Tocantins incomodam não só os humanos, mas também os pets. E nessa época, algumas medidas são importantes para garantir a saúde dos animais. O principal cuidado é a hora do passeio, né? A gente evitar o horário mais quente, né? Que é de 10h30 até as 16 horas. Esse animal não pode fazer passeio ao ar livre. Evitar em casa as brincadeiras que gastam mais energias, que provocam o calor, né? Esse animal tem que ficar quietinho, de preferência no ar-condicionado se puder, ou num ventilador, ou numa área mais fresca, onde bate um vento. O Evandro sabe bem da importância desses cuidados. Recentemente adquiriu a Toff, um pastor alemão, que tem sentido os efeitos da alta temperatura. A gente já sabia que ela era um cachorro que ia sofrer um pouco com o calor, mas surpreendeu bastante, porque à tarde mesmo ela fica muito ofegante, ela deita aqui na área e fica mesmo... Ela tenta dormir, mas você vê que ela não consegue, que é muito calor. Mas aí a gente tenta dar uma aguinha de coco gelada, dar um gelinho, tem a baciazinha que a gente coloca com água dentro para ela poder deitar, para poder se refrescar, mas realmente a gente tem que se preocupar bastante, porque nesse período, ainda mais para esses cachorros mais peludos, é bem difícil para eles sentem muito calor. E para amenizar esses impactos, a água por aqui é à vontade. De volta e meia, o Evandro oferece gelo e água de coco. Que quando a gente coloca mais opções para ela beber água, ela vai mais vezes. Porque ela é como se fosse uma diversão para ela, cada vez ir lá beber num pote diferente. E como ela é uma cachorra filhote, ela se suja, vai no quintal, então ela acaba colocando a pata dentro do bebedouro. Quando o bebedouro está mais sujo, ela não gosta de beber água. Então, tendo essas várias opções de água o tempo todo ali para ela, sempre água limpa e fresca, a gente percebeu que ela bebe mais e se refresca melhor. Além da hidratação, outros cuidados são importantes para manter os pets saudáveis. O husky, né, o rottweiler, o pastor alemão, eles têm uma subpelagem que automaticamente, quando entra no calor, o próprio organismo já começa a liberar, né, o show. Então a gente vê que aquele animal que era bem peludo, tinha uma camada maior de pelo, ele perde sozinho. O que a gente indica é que aquele processo que ia demorar, levar num pet, para a gente acelerar esse processo com rasqueamento próprio, né, onde é feito com uma escova própria, com um profissional próprio, onde não vai machucar esse animal e não vai estressar esse animal. Então a gente tirou a subpelagem, diminuímos a pelagem, não é indicado tosar esses animais. Muita gente sabe dos cuidados que tem que ter com os animais durante todo o ano. Mas nesse período, por conta do corre-corre do dia a dia, às vezes não sobra tempo. E é por isso que existe hotéisinhos como esse, que trabalha atividades específicas para os animais nessa época do ano. Essa temporada de férias tem muita procura, né? Muita gente vai para o Araguaia, tem gente que prefere não levar o animal, né? E aqui a gente tem um cuidado diferenciado devido à temporada de férias, de calor. A gente intensifica as atividades com água, faz sorvete, faz todas as atividades para tentar baixar um pouco da temperatura, né? A gente também tem alguns cães que são braquicefálicos, então tem uma respiração mais ofegante que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, né? No espaço, os animais brincam, socializam com outros bichinhos e se refrescam.
mas aqui a gente consegue receber todos os cães, fazer atividades já direcionadas para eles, né? E a gente tem uma equipe já preparada para tomar de conta desses pets na temporada de calor. Obrigado pela companhia, amanhã tem mais. Beijo, tchau para você. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento: Hospital Jorge Saad, há 17 anos, referência em oncologia no Tocantins.